Olá, tudo bem com você? Eu sou o Marco Lobo, comunicador. Muito obrigado pela sua visita ao canal, pela sua atenção, mesmo que por alguns minutos. Eu quero te agradecer sempre pela audiência. Isso é muito importante para mim, eu fico muito feliz de receber mensagens. Saiba que eu tenho aqui o compromisso de responder a todo mundo. Respondo mesmo, você não fica na mão. Você pode me escrever, perguntar o que quiser, dentro daquilo que, se eu conhecer, eu respondo. Se eu não conhecer, eu até ajudo a pesquisar e mando até, normalmente eu faço isso, não sei muito bem, encontro um link de um outro conteúdo de quem muitas vezes eu não conheço e passo para as pessoas, dizendo, olha, assista esse vídeo que talvez possa te ajudar mais. Então, o importante é a gente crescer, né? Crescermos juntos, esse é o meu propósito. Então, o que eu souber, eu divido com você. Então, eu te convido, se gostar, like, se gostar um pouquinho mais, se inscreva, se você gostar muito, compartilhe, mas não deixe de ativar o sininho para que você possa receber as notificações sempre que eu subir um novo conteúdo. Muito bem, feita essa apresentação inicial, eu quero comentar com você o seguinte, eu estou gravando um audiobook desse livro aqui, ó, Roube como um Artista, do Austin Kleon. É um livro muito legal, de linguagem simples. A primeira parte dele já está no ar, você pode conferir aqui no canal. Ele na verdade, passa 10 dicas sobre criatividade, né? O Roube como um Artista é um livro sobre criatividade. E aí o que eu fiz? Eu peguei a primeira parte, né, gravei e soltei. Agora eu vou soltar a segunda, estou já em processo de gravação, e eu quero que o livro seja, né, fatiado exatamente para você ouvir um dia, depois voltar e ouvir de novo, e assim sucessivamente até chegar na última parte. Se eu puser tudo de uma vez, você vai ter talvez 2 ou 3 horas de áudio e é cansativo, eu sei, então é melhor, né, em doses homeopáticas a gente fazer essa leitura para que você tenha um conteúdo bacana, e é muito interessante esse livro. Bom, existe uma coisa que eu quero comentar com você, que é a questão de leitura, né, e bagagem, repertório. Quando eu falo em repertório, né, não é uma coisa de músico, não, qual é o teu repertório? Não, meu repertório é tudo que eu tiver de informações sobre os assuntos mais pertinentes ao meu trabalho, ou não pertinentes também ao meu trabalho, porque tudo é informação. Em algum momento essas coisas se cruzam e você se torna uma pessoa interessante, porque você pode discutir assuntos, mesmo que não sejam da sua especialidade, de uma forma não de igual para igual, em muitos casos, mas você consegue não passar por tolo, né? Uma pessoa ignorante do ponto de vista de não saber nada. Você está ignorando um assunto que talvez não seja da sua especialidade, mas é importante você, quando estiver com alguém, né, essa pessoa falar sobre o assunto dela, você saiba fazer uma pergunta, ou porque você já viu, ou já lembrou, ou já leu. Então leia qualquer coisa, entendeu? Caiu na sua mão, leia. Assista documentários, palestras, vá vendo, mesmo que não seja do seu interesse principal. E aí, este livro aqui é um livro que eu estou lendo, agora é uma outra referência. O TED, né? O TED é um livro do Carmine Gallo, né, que ele fala sobre falar, convencer, emocionar. É um evento que nasceu na Califórnia, despretensiosamente, é um evento onde as pessoas que têm notoriedade em seus assuntos, que sejam professores universitários, artistas, empresários, eles se apresentam numa palestra para um monte de pessoas, né? Essa palestra é gravada e eles têm só 18 minutos para poder fazer uma apresentação que provavelmente é a apresentação da vida deles. Esse negócio vai para o ar no YouTube e são milhões, né, de views, então isso realmente é um negócio muito interessante, muito expressivo e importante para quem palestra. E aqui ele conta e descreve sobre as questões de como as pessoas estruturam as suas apresentações para se tornarem interessantes em 18 minutos, ou seja, não pode exagerar na dose, não pode faltar informação. Então qual é a fórmula que essas pessoas adotam para conseguir cumprir a missão dos 18 minutos? Ele disse que teve um cara que vazou para 21 e é uma exceção. A maioria crava 18 minutos e realmente são muito elogiadas porque estruturaram muito bem as suas apresentações. E tem um ponto aqui que é o objeto deste vídeo, que é o seguinte, que eu vou deixar para você pensar a respeito, que é assim, ele fala aqui no livro que você tem, durante uma conversa coloquial, assim, você está num bar, tomando um drink com alguém, né, conversando com alguma pessoa, tomando um café, e você normalmente, né, em condições normais, emocionais, de tranquilidade, relaxado, você fala entre 150 a 160 palavras por minuto.
Interessante, né? Pessoas ansiosas tendem a falar muito rápido, e quando eu falo muito rápido, isso pode ser porque eu domino um assunto, eu quero falar logo sobre tudo aquilo que eu quero falar, e aí a pessoa gera um ritmo que não é interessante, até porque outra parte vai ter que ficar se prendendo e tentando entender muitas vezes até aquilo que a dicção da pessoa não ajuda, né? Ela vai tentar entender, ela não tem tempo de processamento da informação. É muito louco. Então, a pessoa vai ficar no ela não tem tempo nem de formular uma pergunta, porque a pessoa não tem vírgulas, ela sai falando. Então, esse tipo de postura, né, de fala, de comunicação, não é recomendável. Ah, mas ele pode servir a uma determinada situação? Ok, não sei qual. Talvez assim, está terminando meu tempo, tem que falar rápido para acabar no tempo. Tá bom, fez. Mas cumpriu o papel? Não necessariamente. Agora, e tem aqueles também que quando fazem as suas comunicações, eles falam de forma lenta, de uma forma tranquila. Parece que ele vai ensinar um mantra para você, não parece que ele, sabe, vai contar alguma coisa, né? O monge vai contar, né? Aquela coisa, aquela sensação de paz. Isso funciona para situações como essa, né? Vamos aqui agora meditar, vamos entrar no processo de relaxamento. Cabe. Agora, num processo de conexão, numa apresentação, seja num vídeo, seja ao vivo, se você entrar nas pontas extremas, ou falar lento demais, ou, né, falar rápido demais, você vai ter algum prejuízo. Então, 150, 160 palavras é o número ideal. Mas, Marco, como é que a gente faz para desenvolver isso? Em breve eu vou lançar um curso, que é o Códigos da Comunicação. Eu ensino isso, mas eu vou dar aqui para você um disclaimer de tudo isso também. É assim, ó, acredite no que eu vou dizer, eu não vou aqui inventar uma história para poder tentar, eu não estou vendendo nada para você, primeiro, porque não tem nada pronto ainda para vender, tá bom? Então não estou te vendendo nada. A ideia é a seguinte, quando eu comecei a gravar o audiobook, eu comecei a gravar ele em condições ruins. A semana que eu gravei eu estava com Covid, mas eu estava me sentindo triste por não conseguir fazer conteúdos. Voz prejudicada, respiração prejudicada, mas eu falei, quer saber, eu vou fazer. Então, se você ouvir o primeiro episódio, você vai perceber que a voz está anasalada, mas eu falei, eu não vou parar. Eu tenho um propósito. Então, ter um propósito é fundamental na sua vida de comunicador. Você tem que abraçar isso e falar assim, eu vou fazer. Eu não estou bem, mas eu vou fazer. É claro, eu só fui fazer na hora que eu achei que eu estava um pouco melhor. Mas, sabe, esse compromisso com você, esse autoconhecimento, esse desejo de realizar tem que estar presente o tempo todo. E aí, eu não minto, né? Eu não tenho esse hábito de inventar conteúdos, tá? Então eu não pensava em gravar esse audiobook, não pensava. Eu pensei porque eu acho que o assunto é interessante, que é sobre criatividade, e pensei porque eu falei, poxa, eu nunca tinha feito e vou fazer. E aí, bom, enfim, tirando essa questão, né, de estar aí num estado com a saúde muito boa, eu comecei a gravar. Aí quando eu fui, né, estava relendo o livro aqui, o TED, que eu acabei de mostrar, aliás, eu costumo ler um livro mais de uma vez, porque a primeira vez você assimila X informações, na segunda você consegue repensar as informações, na terceira você começa a ver informações e perceber informações que você não percebeu nem na primeira e nem na segunda leitura. Então ter esse tipo de visão é importante. E aí tinha essa questão das 150 palavras. Eu falei, pô, deixa eu ver o que eu fiz, né? Deixa eu ver se eu consegui uma meta, né, em relação a 150 palavras. Aí eu peguei o livro, aqui do Hobby como Artista, peguei uma parte do livro onde o texto é mais, né, corrido, né, um texto mais longo, e comecei a contar com uma lapiseira, 1, 2, 3, fui até 150 palavras, incluindo preposições, né, as, com, então, tudo que tem ali entrou na conta de 150 palavras, até porque, na medida em que eu falo, um a, um com, um então, esse tipo de coisa é parte do texto, então vai contar. Aí que, para mim, é surpresa, né? Quais foram os procedimentos, fora contar 150 palavras. Então, legal, localizei no texto, vim aqui no áudio, né, que está aqui no GarageBand, eu uso o GarageBand, encontrei a primeira palavra desse texto, desse pedaço de texto, e
contei até 150, né? Então peguei a última palavra, a palavra número 150, localizei aqui no áudio, marquei o tempo de entrada da primeira palavra e marquei o tempo de saída da última palavra. Olha, para minha surpresa, eu fiquei muito feliz. Deu exatamente 1 minuto. Eu falei, pô, eu poderia ter feito em menos tempo e também em mais tempo. Eu não tinha tido a noção ali, eu não pensei de verdade nesse aspecto. Agora o jogo muda, né? Porque na hora que eu for gravar a segunda parte, eu vou ficar com isso na cabeça. Então tem algumas coisas que eu tenho que tomar cuidado agora. Eu recomendo a você que faça a mesma coisa. Então, não ponha relógios, tá? Para medir tempo de fala. Né? Por quê? Porque na hora que você fizer isso, a tua atenção se dispersa, você vai perder o foco daquilo que você está fazendo para ficar olhando no relógio. Não funciona. Mas como é que eu consegui isso? Que você pode dizer assim, cara, foi uma casualidade. É verdade. Eu nem contei outras 150 palavras, mas eu consegui em 1 minuto a primeira, não, aleatoriamente, isso que foi legal. E aí assim, ó, o que eu acho? Primeiro, quem me conhece, me acompanha, sabe que há algum tempo eu já fazia conteúdos, né, para a internet, seja nos stories, né, ou seja nas mídias outras que não no YouTube, com vídeos de 1 minuto. E até também no YouTube eu acabei fazendo isso. Então eu coloquei na minha mente que eu deveria fazer um conteúdo que tivesse o começo, meio e fim, e que eu teria exatamente 60 segundos para contar esse negócio. Eu fiz muitos. E eu fui treinando bastante esse tipo de coisa. E olha, faz muito tempo que eu não faço. E aí, para minha surpresa, eu consegui fazer esse texto em 1 minuto. Aí eu vou falar assim, você acha que é coincidência? Você pode dizer, tá bom. Eu acho que, vamos até admitir, foi uma coincidência ter feito em 1 minuto? Tá bom, vamos admitir essa possibilidade. Porém, eu não acredito nisso. Sabe por quê? Porque tem um fator muito importante na minha cabeça que é o seguinte, o tempo. Né? O tempo, quando você é músico, por exemplo, você aprende a contar. Né? Então a música tem um começo, meio e fim, e ali ela tem variações de tempo, muitas vezes. Então você se acostuma, né, dentro do seu relógio interno, a criar um tempo mental. Isso vira o jogo para você, inclusive. O tempo mental é aquele tempo que intuitivamente, é como se você dissesse para você, para sua mente, eu quero acordar todo dia às 7 da manhã. Se você exercer, né, essa frequência durante um tempo, nos primeiros dias talvez você não consiga, você põe o despertador para mais um pouco e vai, chega uma hora que você acorda. Isso é prática, isso você já viveu, de alguma forma você já viveu isso. Não tem jeito, Marco, eu acordo às 7 da manhã todo dia, não precisa nem de despertador. Por quê? Porque existe um tempo biológico, né, que vai dizer para você que você tem que acordar. E aqui também não é diferente, é um tempo interno. Isso funciona para mim. Agora, dá para desenvolver isso? Claro que dá. Tem uma teoria do Steve Jobs que eu gosto bastante, que ele diz que você tem que ter 10.000 horas de prática para desenvolver uma habilidade mesmo. Então, eu vou ser piloto 10.000 horas, eu vou ser um músico 10.000 horas, então eu tenho que praticar 10.000 horas? Sim, também. A prática, né, no ponto de vista de ensaiar os seus movimentos, e também a questão de você exercer aquilo já valendo, né, entrando no jogo para valer. Soma tudo isso, na hora que você tiver muito tempo fazendo, você consegue ter uma habilidade desenvolvida. A comunicação não é diferente. Tem um vídeo que está circulando aí nos TikToks, aí nos Reels, eu não sei se você já viu, uma águia voando, e as patas dela, ela faz assim, ela fica fazendo assim, ó, com a pata, voando. Despretensiosamente ela voa e faz assim com as patas, né, com as garras dela, né? Ela faz assim. E aí depois eles mostram a mesma águia dando um rasante no lago, e o movimento de caça dela foi exatamente aquilo que ela fez em cima, enquanto voava. Então, se você pensar na natureza, uma águia com a sua precisão, né, velocidade de voo, o seu olhar, né, um olhar, aqueles olhos de águia, né, que localizam a presa, e ela vinha ensaiando o movimento de como ela iria pegar a presa. Se a natureza também faz isso, e por que você não?
Então a tua prática virá, né, na medida que você desenvolverá, ou melhor dizendo, uma habilidade a partir de uma prática constante. Então, o que é legal? Eu vou dar dica para você. Pegue um assunto qualquer, ligue seu celular e grave. E se proponha a fazer começo, meio e fim, tentando dar o recado exatamente num tempo que você ainda não sabe qual é. E grave. Depois, na hora que você parar a gravação, olhe o tempo. Você vai notar que no começo a tendência é passar. Depois você vai notar que você vai querer reduzir o tempo, aí você vai correr e vai fazer em menos de 1 minuto. Se você fizer em menos de 1 minuto, pode ser também bom, né? Porque você conseguiu dar toda a mensagem em tempo menor. Né? Só que, aí assim, correu? Que ritmo eu coloquei? Que velocidade eu coloquei na minha voz? Entendeu? Então você tem que administrar essas pontas e ir fazendo. Surpreendentemente, num momento X, que eu não sei qual é, você vai acertar 1 minuto. E você vai ficar surpreso com o resultado. Você fala, poxa, que legal. Se você conseguir fazer isso com frequência, como teste mesmo, como prática, como exercício, a hora que você for gravar um conteúdo, você não vai precisar pensar no 1 minuto, porque ele vai acontecer naturalmente. O teu ritmo e a tua fala já estarão programados mentalmente para que você consiga desenvolver aquele tempo ideal. O tempo ideal qual é? O tempo que as pessoas possam entender a sua mensagem, assimilar a sua mensagem, né, processar a informação, e você dá o direito a elas também de perguntar. Né? Então você faz aquela pausa, que é importante ter uma pausa, né? E aí você estará com a tua comunicação bastante em termos de vantagem em relação a outros, né, que não sabem usar essa métrica a seu favor. Tá bom? Então, é esse o toque que eu queria dar para você. Aproveite essa dica, que ela realmente funciona, e pratique. A tua comunicação ela não será nada além do que você ter a informação sobre o processo de comunicação de forma organizada e fazendo os exercícios e as práticas que você tem que fazer. Isso vai te levar, sem dúvida, a uma diferenciação. A maioria das pessoas não se preocupam em fazer isso. Sabe, você quer um diferencial competitivo? Aprenda a se comunicar. Comunicação é uma das mais nobres habilidades que você pode ter. Existem as habilidades manuais, né, mas a comunicação é aquilo que todos nós, né, somos dotados do poder de comunicação, só que alguns usam de forma mais inteligente, e aí o resultado é só olhar quem se deu bem. Muito obrigado pela sua atenção. Se você puder, reitero aqui, deixar o seu joinha, o seu like, a sua inscrição no canal e também ativar o sininho, eu te agradeço demais. Te encontro no próximo conteúdo. Até lá!